crescer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço. Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, meu irmão, meu amigo que neste momento está cultuando ao Senhor conosco. Estamos felizes de podermos cultuar ao Senhor e chegar até você com a palavra de Deus, para prestarmos cultos ao Senhor. Nós aqui e você aí na sua casa, junto com a sua família. Chame a sua família para participar deste culto, para cultuar o Senhor junto com você. Aqueles que estão aí na sua casa, aqueles que não estão com você, mande um WhatsApp, compartilhe essa live, esse culto, para que eles possam também participar. Envie essa live, compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, no WhatsApp, onde você estiver assistindo, cultuando ao Senhor conosco. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Faça você esse papel evangelizador, compartilhando este culto para que mais pessoas sejam alcançadas. E que Deus abençoe a sua vida, toda a sua família, e seu coração esteja aberto para tudo aquilo que o Senhor vai nos falar nessa noite. Quero te convidar para nós iniciarmos orando. Você fechar os seus olhos, levar os seus pensamentos a Deus, porque tudo que nós fazemos, amado, precisamos fazer à base de oração. Precisamos buscar orientação em Deus, precisamos colocar a nossa vida diariamente diante do Senhor. A oração é o canal direto de comunicação com Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, engrandecido, magnificado seja, ó Pai. O Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, ó Pai. Por isso, nesta noite, nós louvamos ao Senhor, bendizemos o Teu nome e agradecemos pela Sua graça, Sua misericórdia e o Seu amor sobre nós, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos protegido e tem nos guardado para a honra e para a glória do Senhor. Pedimos ao Senhor pela vida de cada irmão e cada amigo que cultua ao Senhor conosco nesse momento, através das redes sociais, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja em cada coração, que o Seu Espírito ministre a cada coração, fale aquilo que é necessário, ó Pai. Cause transformação, ó Pai, gere transformação em vidas nessa noite com a Sua palavra poderosa, Pai. Abençoe cada casa, cada lar, cada família, para a honra e glória do Seu nome, ó Pai. Que cada lar possa ser lar firmado no Senhor, lar firmado na Sua palavra, ó Pai. E é isso que nós pedimos ao Senhor nesta noite, que os corações estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nos falar. Clamamos ao Senhor também pela vida dos nossos irmãos e amigos. Clamamos por aqueles que estão enfermos, ó Pai. Clamamos por aqueles que estão sofrendo com a dor do luto, ó Pai, da perda. Que o Senhor possa estar trazendo, ó Pai, o conforto, o consolo necessário através do Seu Santo Divino Espírito, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelado por nós com o Seu amor, mesmo em meio a todas essas dificuldades, Pai. Clamamos agradecidos ao Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Querido, deixe o seu comentário, faça o seu pedido de oração. Nós vamos, no final, após a mensagem, estar orando mais uma vez e podemos orar juntos pelo seu pedido de oração. Deixe o seu comentário, nós vamos estar lendo aqui também no final. Vamos agora louvar o Senhor com a irmã Raquel. Louve ao Senhor aí em sua casa, com a sua família, erga sua voz em louvor ao único que é digno. Boa noite, irmãos.
estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amado, te convido a pegar a sua Bíblia
Vamos abrir as nossas Bíblias em Lamentações, capítulo 3. Se você não tem aí a sua Bíblia e nos acompanha pelo Facebook, o texto vai estar aqui ao lado. Lamentações, capítulo 3, vamos ler do versículo 22 até o 24. Apenas 3 versículos da palavra do Senhor para nossa meditação nessa noite, para nossa reflexão, aquilo que o Senhor tem para nos falar nesse texto. Amados, nós temos vivido tempos de dor, e o tema da nossa reflexão nessa noite é esperança em tempos de dor. Como manter a esperança acesa, como se manter esperançoso quando o sofrimento vem, quando a dor vem, quando por muitas vezes muitos estão até mesmo entrando em desespero pela situação em que vivemos ou em razão de algum sofrimento, de alguma dor pela qual está passando. Como se manter esperançoso, como não deixar que as esperanças se esvaiam, como mantermos firmes e não desfalecer diante de tempos difíceis. Esse tempo que nós vivemos e toda essa situação de pandemia é um tempo difícil, mas durante a nossa vida muitos tempos difíceis já vieram, muitos virão. Claro, cada um com a sua particularidade, não vivemos tempos parecidos com esse, mas cremos que mesmo em meio a toda essa dificuldade, mesmo em meio a toda essa dor, nós temos sim a condição de nos mantermos esperançosos, porque a nossa esperança jamais acaba, a nossa esperança ela não morre. E a palavra de Deus vai nos mostrar isso de forma muito clara. Eu quero convidar os amados irmãos e amigos para nós refletirmos juntos nessa palavra de Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, versos 22 a 24, e vamos ver aqui alguém que está lamentando diante da dor, diante do sofrimento, mas que ainda assim não perde a esperança. Vamos ler juntos essa palavra, vamos ler juntos a palavra do Senhor. Leia aí conosco em sua casa e vamos meditar naquilo que o Senhor nos fala nesse texto. Lamentações de Jeremias 3, do 22 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém. Feche seus olhos, querido. Vamos orar, mantenha a sua Bíblia e o seu coração aberto. Pai de amor, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Obrigado, Pai, pela sua palavra revelada a nós. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado de preservar essa palavra e fazer com que fôssemos alcançados por ela. Faça de nós agora, Pai, neste momento, nesta noite, instrumentos do Senhor para que mais pessoas sejam alcançadas e que seu Espírito Santo use o teu servo como instrumento do Senhor para a honra e glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Lamentações de Jeremias. Esse livro de 5 capítulos, aqui com o autor, o próprio texto, o próprio título, né, o nome do livro já diz Lamentações de Jeremias. Apesar de o texto em si não falar que é ele o autor, há muitas evidências de que o autor é o profeta Jeremias. E esse livro ele é composto de 5 capítulos. Esses 5 capítulos são 5 poemas. 5 poemas que falam exatamente de lamento e de esperança. Falam de sofrimento e de esperança de salvação. E qual é o contexto desse livro? Por que esse livro com o nome de Lamentação? Porque esse profeta, amados, o profeta Jeremias, ele foi alguém que viu muito sofrimento. O profeta Jeremias foi alguém que viu o seu povo ser preso, o seu povo, a sua cidade ser tomada, a sua nação ser tomada por uma nação inimiga, viu o templo do Senhor ser destruído, e viu muitos dos seus irmãos serem levados como escravos, viu muitas crianças e mulheres morrerem de fome, ele viu a situação de muita dor, de muito sofrimento, mas tudo isso aqui
nesse contexto do livro de Lamentações, o profeta Jeremias, ele havia, antes disso acontecer, pregado durante 40 anos. Por que todo esse sofrimento caiu sobre a nação de Judá? Por que aquele povo estava passando por essa dificuldade? O profeta Jeremias, ele passou 40 anos profetizando para a nação de Judá. Mas aquele povo não dava ouvidos para a palavra de Deus através daquele profeta. Aquele profeta, 40 anos de sua vida, se dedicou a pregar a palavra, e a pregação dele era para que eles se arrependessem, era para que o povo se arrependesse. Aquele povo era o povo de Deus, o povo com quem Deus tinha feito uma aliança. Só que esse povo havia voltado as suas costas para Deus, havia se esquecido de Deus e não dava mais ouvidos para o que Deus falava, não se importavam mais em fazer a vontade de Deus. E Deus envia o profeta Jeremias então para profetizar e dizer que se eles não se arrependessem, e voltassem para Deus, voltassem para o Senhor, eles sofreriam o juízo de Deus. E eles não dão ouvidos. Por mais que o profeta Jeremias tentasse persuadir eles, por mais que o profeta Jeremias falasse aos reis, todos aqueles reis que passaram nesse período de 40 anos ignoraram a palavra do Senhor. E mais do que isso, o profeta Jeremias, ele foi tido como um traidor, porque ele profetizava que a nação seria invadida por outras nações, muitos morreriam à espada, muitos morreriam de fome. E então consideraram ele um traidor, e ele foi preso como um traidor pela sua própria nação, pelos seus próprios irmãos. Só que depois disso, tudo o que o profeta Jeremias havia profetizado, porque ele não falava dele mesmo, mas ele falava aquilo que o Senhor ordenava que ele falasse, tudo aquilo que ele profetizou acontece. Então, no contexto aqui de Lamentações, nesse texto que nós lemos, a nação de Judá já havia sido invadida por Nabucodonosor, o rei dos babilônios, e a nação babilônica já havia invadido, havia cercado aquela cidade. Aqueles que não morreram pela espada, muitos deles morreram de fome, muitos foram levados como escravos, mulheres levadas como escravas, homens, jovens levados como escravos. Muitos deles passaram então por esse sofrimento, e o profeta Jeremias então compõe esses poemas de lamento, lamentando aquela situação que ele estava vendo, mas sem perder a esperança. Apesar de profetizar durante 40 anos e aquele povo não ouvi-lo, ele não perde a esperança, porque a sua esperança está em Deus. Eles não ouviram, eles abandonaram, aquele povo abandonou a aliança de Deus, e aquilo que eles estavam passando, os sofrimentos que eles passaram, era consequência da desobediência e da dureza do coração daquele povo. A nação foi tomada, o templo foi destruído, porque aquele povo virou as costas para Deus, aquele povo não se importava mais com o que Deus estava falando, com a vontade de Deus para a vida deles. Então o profeta Jeremias expressa aqui no livro de Lamentações a sua tristeza diante de tudo aquilo que está acontecendo, porque ele havia avisado, ele havia dito, havia profetizado, Deus havia falado com ele, ele tinha avisado, mas ainda assim, aquele povo com o coração endurecido persiste no erro, e a cidade é destruída praticamente, o templo é destruído, mesmo após todo o esforço do profeta Jeremias, mesmo após Deus enviar o profeta para avisar. E diante de todo esse sofrimento, diante de toda essa tristeza, o profeta Jeremias, ele clama a Deus. Nós podemos perceber aqui no livro de Lamentações que sempre há uma oração nesses capítulos. O profeta clamando a Deus por livramento, clamando a Deus por socorro. O profeta, ele então conclama também o povo para que se arrependa, para que ore, para que clame a Deus, porque clamando a Deus, se arrependendo dos seus pecados, se voltando para Deus, Deus traria então o perdão sobre aquela nação. O profeta Jeremias, ele reconhece que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a toda a infidelidade daquele povo, mesmo em meio a corações tão endurecidos como era o coração daquele povo, havia algo que jamais seria destruído, havia algo que nenhuma nação inimiga poderia destruir, e era a misericórdia de Deus.
Então ele diz, mesmo em meio a toda essa dor, eu confio, eu tenho esperança nas misericórdias do meu Deus, eu tenho esperança na misericórdia daquele que tem aliança com esse povo, daquele que nos chamou, daquele que me enviou para ser profeta. O profeta Jeremias está conclamando e clamando ao Senhor, dizendo que ele confia nas misericórdias do Senhor, e ele chama o povo também para confiar nisso, porque as misericórdias do Senhor, em tempos de dor, é aquilo que nos faz manter a esperança. Em tempos de sofrimento, saber que servimos a um Deus que é misericordioso, é o que nos faz mantermos a nossa esperança, e a nossa esperança está na misericórdia de Deus. E nós podemos ver isso aqui no texto, versículo 22, mesmo em meio à dor, saiba que é pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Versículo 22 vai dizer, a benignidade ou as misericórdias do Senhor jamais acabam, as suas misericórdias não têm fim. É pelas misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. Amados, o que é misericórdia? O que significa misericórdia? Às vezes a gente fala, mas a gente precisa entender o que é isso, o que são as misericórdias do Senhor, o que é a benignidade do Senhor. E a misericórdia do Senhor aqui nesse contexto é o amor imutável de Deus por aquele povo, é o amor imutável de Deus pelo seu povo, e a misericórdia aqui é o motivo daquele povo não ser consumido, ou seja, misericórdia é o fato de Deus não dar o que o povo merece. Perceba isso, como é interessante, como é sublime o amor de Deus pelo seu povo. Misericórdia é não dar o castigo merecido. Aquele povo estava sofrendo consequências do pecado, mas eles estavam sofrendo consequências ainda menos graves do que eles deveriam sofrer. Amados, misericórdia é não sofrer, não receber aquilo que merecemos. Você se lembra o que significa a graça de Deus? É muito interessante nós percebermos isso, porque a misericórdia é não recebermos aquilo que merecemos, porque o que nós merecemos, não só aquele povo, mas todos nós, pelos nossos pecados, o que nós merecemos é a morte, a condenação eterna. Mas a graça de Deus, o que é a graça de Deus? É o favor imerecido, é nós recebermos de Deus aquilo que nós não merecemos. O que nós não merecemos é a vida, e a vida eterna. Mas pela misericórdia de Deus é que nós a temos, é pela graça de Deus, é favor imerecido, porque o que nós merecíamos era a condenação eterna. O profeta Jeremias, quando diz isso aqui, é a misericórdia do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos. Ele está dizendo, Senhor, eu sei que na verdade o que esse povo merecia, o que nós merecíamos era a destruição total, mas pela sua misericórdia o Senhor preservou a vida de alguns, pela sua misericórdia o Senhor manteve remanescentes, pessoas que ainda permanecem fiéis, pessoas que vão continuar vivas e manter essa nação. A misericórdia, não há naquele povo nenhum merecimento, mas o Senhor tem misericórdia. A palavra vai dizer que a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. A palavra diz que essa é a causa deles não serem consumidos, e é também a causa de nós hoje não sermos consumidos. Assim como o profeta Jeremias reconhece que se não for a misericórdia do Senhor, aquele povo seria totalmente consumido, porque é o que de fato mereciam. Hoje nós também podemos aplicar esse primeiro versículo à nossa vida. O que nós merecemos, queridos, pela nossa própria força, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, é a condenação eterna. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus encarnada é o que nos dá a vida eterna, e é Jesus Cristo. É a misericórdia do Senhor, a graça dele que se faz carne, habita entre nós. É através da graça e da misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos, e somente por isso. São as misericórdias, a bondade, o amor de Deus que ainda preserva a vida de alguns daquele povo, o profeta Jeremias está dizendo. Então, em meio à dor, saiba que é pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Em meio à dor, saiba que as misericórdias do Senhor não têm fim. E em meio à dor, observe o que vai dizer o versículo 23. Em meio à dor, saiba que as misericórdias do Senhor se renovam em cada manhã. O que ele está dizendo aqui?
Em meio à dor, saiba que em cada nova situação, Deus permanece sendo misericordioso. Por mais que venham sofrimentos diferentes, por mais que venham dificuldades diferentes, saibam que ainda aí está a misericórdia do Senhor, ainda aí está a misericórdia do Senhor preservando você. É a misericórdia do Senhor que não permite que sejamos consumidos. Isso nos dá, querido, motivos para termos esperança. Sabermos que a misericórdia do Senhor está sobre nós. Saber que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, ou seja, ela nunca estará gasta, ela nunca estará usada demais para não poder ser usada no outro dia, ela nunca estará gasta e não poderá ser usada em uma nova situação, em um novo problema. As situações mudam, as circunstâncias mudam, os problemas mudam, mas Deus, Ele é o mesmo, é o amor imutável, o amor que não muda, a misericórdia de Deus sobre nós é a causa de nós não sermos consumidos, querido. Quando nós nos lamentamos, por exemplo, por mais que seja duro dizer isso, quando nós lamentamos, por que essa pandemia está acontecendo? Por que tantos estão morrendo? A verdade é que deveríamos nos perguntar por que Deus ainda não destruiu a todos nós. É pela misericórdia dEle, é pelo amor dEle, é pela graça dEle, somente isso. É a causa de nós não sermos consumidos e é porque em meio à dor devemos saber que é grande a fidelidade de Deus. É grande a fidelidade de Deus à palavra dEle, é grande a fidelidade de Deus às promessas dEle nessa palavra. Ele havia prometido para aquele povo que Ele estaria com eles. Ele havia prometido para aquele povo que sempre haveria um que permaneceria, aquele povo não seria de todo destruído. Então a fidelidade do Senhor, a sua palavra, as suas promessas é grande. Mesmo em meio à infidelidade do povo, Deus permanece sendo fiel àquilo que Ele havia prometido. Mesmo o povo não cumprindo a sua parte, Deus permanece fiel, misericordioso e amoroso com suas mãos sobre aquele povo, não permitindo que eles sejam de todo destruídos, mas preservando a vida deles ali. Em meio à dor, então, podemos saber, devemos saber e manter os nossos olhos para que tenhamos esperança no fato de que Deus, Ele é misericordioso, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, a sua fidelidade é grande, e em meio à dor também devemos saber que o Senhor é a nossa herança. Versículo 24, o Senhor é a nossa herança, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha herança, a minha porção está no Senhor, declara o profeta aqui. Por mais difícil que fosse a situação do profeta Jeremias, ele declara que a herança dele, a porção dele, é o Senhor. O que ele está dizendo aqui? A minha porção, a minha herança, não é Jerusalém, não é estar bem, não é ter saúde, mas a minha herança, o que me traz alegria, o que me traz conforto é ter o Senhor, é saber que Ele está comigo. Nenhum conforto ou bem-estar é maior do que o prazer de termos o Senhor como o Senhor das nossas vidas. E é interessante a gente entender o que ele está dizendo quando ele fala de porção. Ele usa a palavra porção, herança. O que acontece, o que o profeta está dizendo aqui? Quando o povo, ele chega na terra prometida, a terra ela é dividida entre as tribos, e cada um recebe a sua porção, a sua herança, mas há uma tribo que a porção dela é o Senhor. A tribo de Levi, a porção dela é o Senhor, ela não tem terra, ela não recebe terra, a porção dela é o Senhor, é trabalhar no templo, é fazer a vontade de Deus, é estar ali ministrando. Então o profeta, em meio ao exílio babilônico, em meio às dificuldades que ele passou, em meio a tudo que ele estava passando, ser preso, ver o seu povo sendo quase que totalmente destruído, vendo tanto sofrimento, tanta dor, ele diz: a minha porção, a minha herança
é o Senhor. A minha herança não é um pedaço de terra, a minha herança não é o meu bem-estar, não é estar sem sofrimento algum, mas a minha herança, o que me dá esperança, o que me faz prosseguir, o que me faz confiar e estar seguro, é saber que Deus está comigo, é saber que a sua misericórdia se renova a cada manhã, que a sua fidelidade é grande, então Ele é a minha herança, por isso a minha alma espera nele. Por isso minha alma espera nele, a minha herança é Ele. Mesmo em meio a tempos difíceis eu posso descansar, porque eu estou firme em Deus, Ele está dizendo, convicto da misericórdia, da fidelidade de Deus e convicto de que o melhor que tem para se receber, Ele já tem, que é o Senhor, Deus como Senhor de sua vida. É isso que o profeta está declarando aqui. E a última parte do versículo 24, ele vai dizer, diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele, esperarei no Senhor, mesmo em meio à dor, eu sei, Ele está comigo. O profeta Jeremias traz à memória aquilo que dá a ele esperança. O que faz ele ter a certeza de que Deus é misericordioso, de que Deus é fiel, de que Deus é a herança dele, é o fato de que ele sabia tudo aquilo que Deus já havia feito em meio ao povo de Israel, em meio ao povo de Deus. Ele está dizendo, eu tenho esperança, eu tenho certeza de que Deus é misericordioso, eu tenho a certeza de que Deus é fiel, porque eu sei que foi Ele que diversas vezes mostrou a sua misericórdia, mostrou a sua fidelidade. Foi Ele que tirou o povo do Egito, foi Ele que conduziu o povo pelo deserto, mesmo em meio à infidelidade do povo, em meio às murmurações do povo, foi Ele que conduziu o povo até a terra prometida. Foi Ele que até agora nos sustentou e então Ele continuará, porque Ele é fiel, Ele está dizendo, Ele é misericordioso, esse é o Deus que eu sirvo, o profeta Jeremias está dizendo. Ele disse que traria o juízo e Ele trouxe. Mas o fato de saber quem Ele é, me faz ter esperança. Amados, em tempos de dor, o que nos faz ter esperança é conhecer a Deus, é saber quem Ele é ter relacionamento com Ele. É saber que Ele é misericordioso, é saber que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nenhuma situação foge do alcance de Deus. É saber que Ele é Senhor sobre todas as situações. É saber que Ele é a minha herança. Não há nenhuma recompensa que esse mundo possa me oferecer maior do que o fato de ter esse Deus habitando em mim, ter esse Deus habitando em você. E esse texto nos traz aplicações para a vida. Eu quero, para concluir, falar com você a respeito dessas aplicações. A primeira dela é que Deus, Ele é misericordioso, como nós falamos bastante aqui. Deus foi misericordioso com aquele povo. E nós hoje podemos declarar isso ainda mais firmemente, porque a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor se fez carne, habitou entre nós e foi manifestada na cruz. A misericórdia de Deus, o maior ato, a maior prova de amor, Romanos 5 vai dizer, é o fato de que Deus, quando nós éramos ainda pecadores, entregou o seu Filho por nós, para que nós pudéssemos estar novamente ligados a Ele, para que Ele pudesse ser então nosso Deus, o nosso Pai, nós sermos então filhos dEle. A cruz é a maior prova da misericórdia de Deus, a vitória de Jesus Cristo sobre a cruz. Amados, todos os sofrimentos que vêm depois da cruz são sofrimentos que eu e você podemos suportar. O sofrimento que eu e você não poderíamos suportar é o peso dos nossos pecados na cruz. Somente Cristo pôde suportar e vencer a morte. Todos os outros sofrimentos, Deus nos capacita a suportar. E se por acaso esse sofrimento nos levar à morte física, Ele jamais nos levará à morte eterna, se estivermos firmados em Jesus Cristo, se estivermos confiados na sua misericórdia. A misericórdia de Deus derramada sobre nós por Cristo está conosco em todas as situações. Em todas as situações. Jesus disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos.
até o fim de tudo isso aqui, até estarmos morando definitivamente com Ele. Assim como as misericórdias se renovam a cada manhã, diz aqui Lamentações, nós podemos declarar isso hoje também, porque nós sabemos que Jesus está conosco, Ele nos prometeu isso. Um outro fato, uma outra aplicação que precisa ser lembrada, precisa ser dita, é que a desobediência tem consequências. A desobediência a Deus, a desobediência à vontade de Deus tem consequências e elas são terríveis. Vimos aqui as consequências no meio daquele povo. Se você lê Jeremias, lê Lamentações de Jeremias, você vai ver que o povo passou por situações tão difíceis, a ponto de terem que cozinhar uns aos outros, aqueles que não queriam morrer de fome. De tão difícil que foi a situação, aqueles que não morreram à espada, estavam morrendo de fome. Consequência do pecado. Querido, hoje não é diferente. O pecado traz consequência. A imoralidade sexual traz consequência. A lascívia traz consequência. A corrupção traz consequência. A desonestidade traz consequência. A concupiscência da carne traz consequência para a nossa vida. Afaste-se do pecado. E tenha certeza que mesmo em meio às nossas dificuldades, aos nossos erros e à nossa infidelidade, Deus permanece sendo fiel e justo para nos perdoar. O profeta Jeremias estava chamando aquele povo para se arrepender, mesmo em meio àquele sofrimento. Se arrependam, voltem para Deus. Se você hoje está em uma situação em que você está distante de Deus e da vontade dEle, a palavra nos mostra que Deus ele é fiel e justo. 1 João 2 vai nos dizer isso. Deus ele é fiel e justo para perdoar quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Temos diante de Deus um advogado que é Jesus Cristo. Descanse, querido, nessas verdades. Descanse nessas verdades. Deus é misericordioso. A sua misericórdia foi mostrada na cruz. A sua misericórdia está conosco todos os dias. O pecado traz consequências, mas a graça de Deus, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Havendo fé e arrependimento, abandono desses pecados, Jesus Cristo te alcança, te perdoa, te justifica, te lava, te transforma, faz de você uma nova pessoa, para a honra e para a glória dEle. Em meio à dor, há esperança, e essa esperança é Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, querido, que essa palavra ache morada no seu coração. Nós vamos orar. Te convido para fechar os seus olhos e orar nesse momento. Se você entendeu essa palavra, se essa palavra trouxe transformação no seu coração hoje, ore agora entregando a sua vida ao Senhor. Ore agora colocando a sua vida diante dEle, declarando que Ele é a sua esperança nesse tempo difícil. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos pela sua graça, pela sua misericórdia, pela salvação através do seu Filho Jesus Cristo, Pai. Pedimos, ó Pai, que nesse momento haja pessoas se derramando diante do Senhor. Que hajam pessoas que tenham entendido a sua palavra, a sua misericórdia, o seu amor, ó Pai. E que haja arrependimento, fé e transformação de vida, para a honra e para a glória do seu santo e glorioso nome. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós temos pedidos de oração dos nossos irmãos do Facebook, do Instagram. Vamos ver aqui os pedidos dos nossos irmãos. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês que participaram, que estão participando conosco desse culto. Que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um. Participem conosco dos nossos cultos também na quarta-feira, às 19h30. Também na sexta-feira, nossa sexta live, e no domingo, às 8h30 da manhã, nossa escola bíblica dominical, e às 19h40, o culto online. A irmã Maria Júlia, quero pedir que orem pela vida do Adilton. Vamos orar pela vida do Adilton.
Irmã Silvia comenta, graça e paz, irmã Silvia, Deus abençoe, querida. Irmã Ruth Souza, amém, Deus abençoe, irmã Ruth, toda a sua família. O Cremilson, assistindo aqui de Macaé, o culto conosco, Deus abençoe, meu irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com o irmão e todos os nossos queridos irmãos e amigos de Macaé. Temos mais algum comentário? Então, encerramos, vamos estar orando mais uma vez. Quero convidar o diácono, irmão Altair, faz parte aqui do nosso grupo de apoio das transmissões, para estar orando ao Senhor, colocando diante do Senhor a vida do Adilton, do Cremilson e todos os demais irmãos que estiveram aqui conosco. Oremos. Grandioso Deus, ó Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, pela água, ó Pai, que bebemos, pelo ar que respiramos, ó Pai, pelo alimento, Senhor, que o Senhor tem colocado em nossas mesas. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem que foi entregue, Senhor, em nossos corações, Senhor, que o Senhor venha falar, Senhor, cada vez mais, cada dia, Senhor, venha completar, Senhor, o que nós necessitamos, ó Pai. Que o Senhor também esteja abençoando, Senhor, tomando a vida do irmão Elvison, ó Pai, em Tuas mãos, também juntamente com a sua esposa, Senhor, que ele possa, Senhor, através de Ti, Senhor, levar, Senhor, testemunho, Senhor, para aqueles corações que necessitam da Tua palavra. Ó Pai, te pedimos também pelos esses pedidos, ó Pai, de orações, que o Senhor esteja abençoando a cada um, Senhor, de acordo com a Tua vontade e o Seu querer, Senhor. Seja também, Senhor, com aqueles que estão nos hospitais, ó Pai, naqueles leitos de enfermidade, Senhor, que o Senhor esteja restabelecendo a vida daquelas pessoas, Senhor, acometidas pelo este vírus, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, abençoar a cada um. Também, Senhor, os médicos, os enfermeiros, Senhor, que estão à frente, Senhor, desta pandemia, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a cada um, ó Pai. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Seja com aqueles que estão enlutados, ó Pai, que o Senhor venha sarar os corações, Senhor, dando, Senhor, o alívio. Sabemos, Senhor, que estamos aqui de passagem, Pai, mas que o Senhor venha nos dar o conforto. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por este dia, obrigado por esta noite, ó Pai. É isso que lhe peço em nome de Jesus, amém. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um que cultuou o Senhor conosco. Agradecemos aqui também pela vida da irmã Tatiane, também esteve conosco pelo Instagram. Deus possa estar abençoando todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um. Deus conceda uma semana de bênçãos, que possamos glorificar ao nome dele com as nossas vidas. Deus abençoe.